Você que agora está começando a sua carreira no emprego, sua jornada de trabalho, mas não sabe em quem confiar, como lidar com as pessoas, preste atenção nisso aqui. Eu vou listar agora a minha experiência na minha carreira profissional e o que eu tirei de aprendizado para que você possa aprender com as experiências dos outros e assim não mergulhar de cabeça na ingenuidade dentro do seu local de trabalho, beleza? Eu sou o Sérgio Garcia, treinador comportamental e acompanhe o vídeo logo após a vinheta. É isso aí, pessoal. Ao longo dos meus 40 anos de idade, eu já trabalhei diversas vezes em diversos locais diferentes, alguns duraram muito tempo, décadas inclusive, mas eu tive muito aprendizado. E eu vim aqui compartilhar com você, que está aí querendo entrar no mercado de trabalho, você é adolescente, jovem, que não sabe como lidar com as pessoas, você ainda tem um bloqueio, uma timidez, né? Não sabe em quem confiar, então preste atenção nesse vídeo, que esse vídeo aqui é para você. Preste atenção, vou citar as minhas experiências profissionais, o que eu aprendi com elas. Lógico, eu vou falar as coisas ruins que aconteceram, vou falar, mas não é para você ter medo, é para você pegar, entender como solucionar isso e dar a volta por cima, beleza? Então vamos lá. Bem, meu primeiro trabalho foi cerca de acho que 13 ou 14 anos, eu fui empacotador de mercado, isso mesmo. Naquela época existia empacotadores, não sei se ainda existe algum mercado que tenha um empacotador, mas naquela época só tinha cartão quem realmente era acima da classe média, tá? Aí as maquininhas antigamente, você colocava o cartão e passava assim e fazia a compra. Não passava na maquininha, não existia. Você passava num... não sei dizer, eu era jovem naquela época, não sei o nome. Então, meu primeiro emprego foi empacotador. E o que eu aprendi com isso? Jornada de trabalho. Eu saía da escola, estudava das 7 ao meio-dia e 2 horas da tarde já estava trabalhando, eu ia até às 10 da noite. Aprendi jornada de trabalho. Para quem tinha essa idade, era muito cansativo, muito exaustivo, mas, lembrando, vou falar os malefícios e os benefícios. Os malefícios, para alguém jovem, era muito cansativo conciliar estudo e trabalho ao mesmo tempo. Lógico, meu rendimento nos estudos caiu muito, tá? Depois eu tive que largar o trabalho. Mas, como benefício, eu aprendi e conheci o dinheiro. Não o dinheiro dado pelos meus pais, ó, tá aqui, tá, que vai comprar um doce, sorvete, alguma coisa. Não, mas eu consegui, através de caixinhas. Caixinhas é quando você fazia uma entrega ou empacotava a mercadoria rápido, de forma correta, aquele cliente te dava dinheiro, que é o caixinha. Não existia muito cartão, como eu disse, só cartão quem era acima da classe média. Então, o cliente te dava dinheiro, dava 10 reais, 2 reais, e assim ia. Eu consegui juntar aquele dinheiro todo, que eu fiquei naquele tempo trabalhando, e comprei meu primeiro aparelho celular. Era um Nokia tijolão, que dava para derrubar qualquer um, né? A foto é esse aqui, ó. Esse Nokia que eu tive aqui, tá? Naquela época era da operadora TES, extinta TES, atual Claro, né? Então, o malefício foi a jornada de trabalho longa. Hoje em dia, um aprendiz pelo um campus da vida não fica tanto tempo dentro de uma empresa. Mas na minha época, não. Eu trabalhei cansativamente depois do expediente de aula. Então, meu rendimento escolar caiu e fui obrigado a sair do trabalho, mas eu consegui meu primeiro celular, beleza? O segundo trampo. Vamos lá. Aí eu já tinha acabado de me formar, tá? E fui trabalhar aonde? Em uma casa de móveis, por indicação de um primo meu, que era amigo do dono, e fui trabalhar como ajudante de móveis, tá? Então vamos lá. Qual era o problema dessa profissão? Eu trabalhava numa empresa família, então eu era o único fora da família. O motorista era parente, o montador de móveis era parente, o atendente era parente, eu era o único de fora. Então eu sentia ali muito benefício aos familiares, e eu que não era parte da família,
eu era tratado realmente como um empregado tem que ser tratado. Só que todos ali, fora os donos, eram empregados. O motorista era parente? Mas era empregado. E assim, tinha uma distinção, uma diferença. Então, eu vi que a administração, por mais que seja uma empresa de família, não é correto separar de tratamento de forma diferenciada o quem é da família e quem não é. Porque se todo mundo ali está em horário de trabalho, todo mundo é registrado à carteira, é obrigado a trabalhar, todo mundo tem que ser tratado de forma igual, tá? Então esse foi um lado ruim desse trampo, tá? E qual que era o lado bom do trampo? Simples, eu já tive um salário um pouco maior do que quando eu era menor empacotador, tá? Eu aprendi a trabalhar em lugares distantes, porque muita gente comprava móveis e a gente tinha que entregar em lugares longes, então aprendi, não era o motorista, mas eu sempre ficava na janela, que nem um cachorrinho, olhando, observando o trajeto, então aprendi muito, eu conheci muito a cidade. Para quem tinha acabado de se formar no colegial, eu conheci não só a cidade onde eu moro, Santos, mas outras cidades longes, inclusive, muita gente de outros municípios compravam móveis lá, então eu aprendi a conhecer a cidade, trajeto, então podia me soltar na rua que eu já sabia andar. Então assim, como eu não tive a oportunidade de ser um campista, um aprendiz, um office boy, né, eu não tive essa oportunidade de conhecer cedo a cidade, mas devido a esse trabalho eu conheci vários locais diferentes, locais bons e locais ruins, péssimos também, de se entrar, tá? Mas esse é para outro vídeo, beleza? Uma para o terceiro. Estoquista. Sim, eu saí de lá, eu fui trabalhar em uma rede de hipermercados, que eu não vou falar o nome aqui, tá? E lá eu comecei como repositor e em poucos meses eu fui para estoquista, mas devido a estoquista se afastar por motivos de depressão. Então eu acabei ocupando o cargo dela, certo? E comecei a aprender a profissão de estoquista lá. Eu não sabia nada de estoquista, mas eu fui forçado a aprender e com o companheirismo de outros estoquistas do mesmo hipermercado, acabei aprendendo muita coisa, acabei aprendendo a armazenar, aprendi a fazer conferências, litígio e muitas outras coisas da profissão. Tá? Então, eu aprendi muita coisa nesse hipermercado. O lado ruim dele, comecei falando pro lado bom, o lado ruim é que eu enfrentei muita panelinha dentro do mesmo departamento. Era um setor que os funcionários já eram antigos, já eram velhos de casa. E quando eu cheguei, para substituir aquela funcionária que estava em depressão, eu cheguei e vamos dizer que eu não soube agradar aqueles funcionários, porque eu também não sou um agradador. Então, por exemplo, Sérgio, pega café para mim, isso não é minha função. Por mais que eles fossem vendedores de lojas, eles se achavam superiores à minha atividade, à minha profissão por eu ser estoquista, o famoso rato de estoque, ficava sempre escondido no armazém, eles achavam superior a mim. Então tinha uma panelinha ali que eu tinha que todo dia bater, confrontar e me posicionar. Não é não. Não é minha função, não vou passar o pano, não vou levar café para você, ninguém vai fazer as minhas atividades aqui no estoque se eu parar. E não parava de entrar caminhão, mercadoria, caminhão na parte de recebimento o tempo todo. Não tinha como parar para fazer agrado, mas mesmo assim queriam um agradinho, né? Então, não. Aprendi o quê? Que não se deve agradar, porque se você tentar fazer isso ou fazer um agrado, quem vai se ferrar depois é você, porque o seu deixou de ser feito para fazer a vontade e o mimo dos outros, tá? Então tome muito cuidado, não seja um agradador, busque sempre focar no seu. Você pode até ajudar, não tem problema algum em ajudar, mas primeiro termine o seu, deixe isso bem claro. Você precisa de ajuda? Deixa eu terminar as minhas atividades, que assim eu vou te ajudar. Essa pessoa, ela não queria ajuda, ela queria que você fizesse a atividade dela. Então ela fala, não, mas eu preciso para agora, coisa e tal. Ela vai dar alguma desculpa para querer direcionar a culpa para você e te deixar mal com isso. Não pegue a culpa dos outros, não, eles vão dar uma síndrome de Homer Simpson, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, mas não abrace a causa deles, beleza? Vamos para o quarto. Quando eu saí desse supermercado, eu fiquei um tempo desempregado e consegui um trabalho, um bico, em uma clínica veterinária, certo?
que aconteceu nessa clínica veterinária? Eu era o faz tudo da clínica. Eu fazia taxi dog, eu atendia o balcão, eu colocava os cachorros, os bichos nas gaiolas, eu só não dava banho e tosa, porque para isso precisa de alguém qualificado mesmo, alguém que tenha treinamento para isso. Eu fazia até recolhimento de animais mortos nas casas dos outros, para poder deixar lá na clínica, para vir um caminhão num dia específico e recolher esses bichos mortos, tá? Era uma coisa nojenta, alguns bichos eram mortos por maus vizinhos, e aí você via aquele corpo, aquele animal lá e tinha que recolher. Então, o que eu aprendi, o que aconteceu comigo lá de ruim? Simples, em nenhum momento foi cumprido todas as promessas que o doutor daquela clínica prometeu. Eu não tive registro em carteira, porque estava sempre postergando, sempre acontecia alguma coisa. Eu não tive os benefícios que era oferecido, então eu recebia só o salário. Os benefícios ficavam para a próxima, nunca chegou. Eu saí de lá sem receber um benefício sequer. Tá? Ou seja, tive muita coisa ruim lá. Eu vi cachorro, né, de amigo meu, de amiga minha, na verdade, que trabalhou comigo no hipermercado, inclusive, ir para aquela clínica e por negligência médica do veterinário, acaba tendo uma fatalidade com o bicho e eu tive que me calar porque eu era funcionário daquela clínica. Então, são coisas muito ruins, muito pesadas que aconteciam lá. Agora, o que eu tirei de bom naquilo? Eu tirei um network, como eu fazia a parte também da recepção da clínica, eu fazia taxi dog, eu buscava mercadorias em outro lugar para trazer para a loja, eu buscava o pai do dono da clínica em outro lugar, eu fazia taxi Uber, né? Eu fazia essa movimentação, acabei conhecendo várias pessoas, acabei compartilhando várias histórias, acabei fazendo amizades e tendo um network, beleza? Então o network é importante. Então, se você souber aproveitar o momento que você tem contato com várias outras pessoas e criar sua rede de network, vale muito a pena, beleza? Vamos para o quinto. O quinto, eu trabalhei como ajudante de armazém geral em um terminal aqui em Santos. Tá? Não fiquei muito tempo nesse, deu muita confusão lá, alguns ajudantes aprontaram lá dentro e eu optei em sair antes que aquela onda de algazarra, aquela onda que estava acontecendo lá dentro, não posso detalhar, ficasse pior, tá? Então, o que eu aprendi? O que aconteceu de ruim lá? Ruim, vamos supor assim, eu era o único funcionário da equipe que era da região. Os demais eram de municípios próximos. Então, toda vez que tinha um feriado prolongado, seja Natal, Ano Novo, qualquer coisa, qual o correto de uma liderança? O correto de uma liderança é esse grupo aqui trabalha e esse folga, no próximo feriado, esse que folgou trabalha e esse aqui folga, tá? E era o que era combinado, o que estava combinado. Na hora H, chegou lá, Sérgio, você é o único de Santos, você fica, o restante vai embora, no próximo ao contrário. Chegava o próximo, eu era o único de Santos, eu ficava, o resto ia embora, tá? Então, assim, era uma péssima liderança, uma péssima gestão. Então, isso era muito ruim lá dentro por causa disso, porque ele dava benefícios para quem era de outra região. Ah, mora longe, então coitado, vai chegar tarde, vai perder o Natal, vai perder a Páscoa, vai perder... Eu perdia morando perto. Por que ele não podia perder morando longe? Certo? Então, isso era muito ruim. O que eu tirei de bom naquilo? Eu conheci a área do porto, a importação, exportação. Eu vi que Santos não era somente, eu era novo, Santos não era somente qualquer emprego, não era somente mercado, lojinhas, artesanatos, não era praia. Santos é logística, Santos é porto, é aquaviário, ferroviário, rodoviário. Santos é um dos maiores portos da América Latina. Aí eu comecei a entender e a conhecer a parte portuária. Mas eu fiquei pouco tempo lá, como eu disse, deu um BO envolvendo outros funcionários de outra equipe. Eu aproveitei o gancho e falei, me manda embora, não aguento mais, porque não estava sendo um ambiente agradável lá dentro. Conhecimento tive, mas o ambiente não era bom, não é uma empresa, hoje, atualmente, não sei como está lá, mas é uma empresa que eu não voltaria a trabalhar, beleza? Agora,
o sexto. O sexto foi outro terminal portuário. Como eu disse, eu conheci a modalidade, eu vi que dava liga, dava negócio, mas eu não tinha conhecimento formal, não tinha estudo superior, só tinha o meu estudo, ensino médio, né, e pronto, não tinha, nem curso técnico eu tinha, tá? Então eu fui para outro terminal portuário e começar como ajudante de armazém outra vez. Qual foi comecei como ajudante de armazém, comecei lá de baixo, novamente, tá? Não tem problema algum. Qual foi o meu aprendizado aí? Felizmente, eu era o único da equipe que era alfabetizado. Ruim para os demais, péssimo. Não estou dizendo glória a Deus que eles eram analfabetos, mas graças a Deus meus pais me obrigaram a terminar os estudos. E eu era o único alfabetizado. Então, quando surgiu uma vaga de auxiliar de almoxarife, eu me candidatei e eu passei automaticamente, porque ninguém sabia escrever praticamente. E aí eu comecei a usar minha experiência de estoquista de mercado, não que era 100% igual, mas era similar. Eu sabia receber, conferir, fazer litígio, fazer tudo, beleza? Então eu utilizei essa minha experiência que eu consegui no hipermercado lá dentro. E lá dentro eu tive crescimento. Fiquei 5 anos nessa empresa, eu fui crescendo de auxiliar de almoxarife, de ajudante de armazém, para auxiliar de almoxarife, para almoxarife, ganhei a função de supervisor, mas não na carteira, ou seja, eu trabalhei tomando conta do setor de almoxarifado, compras e patrimônio, tá? E eu era o quê? O supervisor. Comecei uma faculdade de ciências contábeis, eu pedi a troca de departamento do almoxarifado para contabilidade. Regrediram o meu cargo, mas não o meu salário, porque é proibido por lei. Então eu comecei na contabilidade como assistente, porque não fazia sentido algum eu chegar como analista sem conhecer nada. Tá? Então, o lado bom foi que essa empresa me deu oportunidade, mas por quê? Eu sabia ler e escrever, o básico. E aí eu fui fazendo cursos e treinamentos lá dentro, fiz curso de almoxarife, para me profissionalizar na área, e aí eu comecei uma faculdade. Ou seja, não fiquei parado, fiquei estudando o tempo todo. Tá? Então não adianta você arrumar um emprego e ficar de boa, só fazer o seu. Eu sou motoboy. Não é porque você é motoboy que você não tem que estudar. Procura se aprimorar. Hoje em dia, com a internet, um notebook, um celular, você faz uma faculdade EAD. Tá? Se não quero faculdade, quero um curso técnico preparatório, dá para fazer. Não fique parado esperando as coisas acontecerem que não vão acontecer, beleza? 7. Esse sétimo foi o seguinte. Novamente eu saí, fui para um outro terminal muito maior, tá? Bem, assim, incomparavelmente bem maior, e comecei a desenvolver meu trabalho lá dentro na área de contabilidade. Fui contratado para implantar sistema, parte contábil, implantei, gostaram do meu trabalho, me efetivaram, era terceirizado, me efetivaram, e aí eu fiquei por 10 anos lá, 10, 12 anos lá, por aí. E eu enfrentei muita coisa ruim também, muita coisa ruim. Eu enfrentei um líder tóxico, onde ele tinha certas relações com uma determinada funcionária, ou seja, muito benefício para essa, esquece o resto da equipe. Nossa, isso era demais, era demais. Então você, jovem, você vai encontrar esse cenário, tá? E novamente, tire as coisas boas, porque as coisas ruins vão sempre existir. Procure aprender com as coisas boas. Eu aprendi o que é ali, paciência e resiliência. Eu fiquei o tempo todo aguentando desaforo, porque várias outras coisas aconteceram. Eu recebi bronca de uma atividade que eu nunca tinha executado, quem executou foi essa moça, e aí a bronca caiu sobre mim, porque estava errada a atividade que ela executou, mas enfim. Né? Então eu treinei muita paciência, muita resiliência, até um ponto onde esse coordenador acabou pedindo as contas, porque o escândalo foi tão grande, o envolvimento deles ficou bem explícito, aconteceu muita coisa errada lá dentro, e aí esse coordenador resolveu, picar a mula, pediu as contas, e 1 ou 2 meses depois, essa moça foi demitida pela nova gestora. E aí essa gestora, ela viu meu potencial, ela viu do que eu sou capaz, e aí ela me promoveu, e aí eu comecei a ter crescimento profissional dentro dessa empresa.
Eu comecei a voltar aos estudos, eu tinha parado, porque eu fiquei desmotivado com o cenário que estava o ambiente, mas com essa gestora as coisas mudaram. Então, eu comecei a alavancar e fui crescendo, tá? Então, o meu benefício desse lado foi ter treinado a minha paciência, a minha resiliência. E você, jovem, vai treinar muito isso se você permanecer naquele local. Lógico, há certos locais que são ambientes tóxicos, você pode sofrer bullying, racismo, mas tudo isso você tem que denunciar, não tem que ficar calado. Não seja bajulador, tá? Não seja agradador, mas também não seja egocêntrico, não seja ingênuo. Procure sempre se desenvolver, não importa a área que você está. Sérgio, eu sou contratado como faxineiro para passar o pano. Não importa. Busque se desenvolver aos poucos. Se não for nessa empresa, vai ser em outra. A oportunidade vai vir. Então, leva tempo pra caramba. Mas treine a sua resiliência. Não desista em nenhum momento. Não fraqueje. Eu não estou dizendo fraquejar, é pegar, não vou pedir minhas contas, não. Fraquejar é quando você desiste e resolve virar um vagabundo dando trabalho para os outros. Você pode até desistir daquele trabalho, mas não desistiu de trabalhar. Aí você vai buscar outra oportunidade, beleza? Então é isso, pessoal. Gostaria de compartilhar com você que está entrando no mercado de trabalho essa minha experiência, que você possa tirar bons proveitos de tudo que acontece, não olhar somente o lado negativo, mas entender que de tudo podemos tirar um lado positivo e um grande aprendizado com qualquer coisa. Você aprende, não importa o cargo, você pode aprender com auxiliar de limpeza e com um diretor-presidente, não importa, basta você ter a mente aberta e não ser orgulhoso e egocêntrico para o aprendizado, beleza? É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se você gostou, por favor, comenta aí qual profissão que você está, como você trabalha, curte, compartilha e ajuda meu canal a crescer, beleza? Até mais, pessoal. Fui!